E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar num caso clínico que, olha, parece até invenção, mas é pura realidade científica. Vamos investigar um mistério médico super bizarro tirado de um relato de caso recente, onde uma bebida que praticamente todo mundo tem na geladeira acabou virando um tratamento que salvou uma vida. Bora entender como uma situação médica extrema foi resolvida com algo tão do nosso dia a dia. Uma obstrução médica grave. Imagina a seguinte situação. O que acontece quando a medicina moderna, com toda a sua tecnologia e protocolos rigorosos, simplesmente não consegue desobstruir um bloqueio intestinal gigante? É exatamente esse cenário de emergência, onde as opções seguras quase somem, que a gente vai analisar agora. Para entender a gravidade da situação, a gente precisa olhar para a paciente. Estamos falando de uma senhora de 82 anos que chegou ao hospital com dores abdominais muito fortes, náuseas e vômitos que já duravam 2 dias. E prestem atenção na lista de comorbidades: diabetes tipo 2, hipertensão, hipotiroidismo, demência e ela ainda era acamada. Ou seja, qualquer intervenção médica ali, principalmente cirúrgica, tinha um risco absurdo por causa da idade e da fragilidade geral dela. Os médicos correram para fazer as tomografias e logo descobriram o motivo de tanto sofrimento. E era uma emergência bem assustadora, um acúmulo de fezes que basicamente petrificaram, o que na clínica a gente chama de fecaloma. A massa estava super presa no cólon sigmoide e no reto. E é muito importante deixar claro que um fecaloma não é uma prisão de ventre qualquer. É uma massa impenetrável que, se não for resolvida a tempo, pode causar perfurações no intestino ou até levar à necrose. É algo muito sério. E para piorar, o tamanho era assustador, 12,2 centímetros de diâmetro. Para colocar isso em perspectiva, é mais ou menos o tamanho de um pomelo grande bloqueando totalmente o trato intestinal inferior de uma paciente super frágil. A vida dela corria um perigo imediato. A falha dos tratamentos padrão. O tempo foi passando e a tensão no hospital só aumentava. A linha do tempo dessa internação mostra um cenário incrivelmente desgastante. Tudo começou no dia 1, com tentativas iniciais que já falharam. Aí passamos por quase uma semana sem absolutamente nenhum progresso, até bater o desespero no dia 13, que foi o verdadeiro ponto de virada dessa história, terminando com a resolução completa lá no dia 16. Vamos ver o que aconteceu no meio disso tudo. A grande verdade é que esse bloqueio era incrivelmente resistente. A equipe médica tentou absolutamente de tudo dentro do protocolo. Logo na entrada da paciente, tentaram a remoção manual, mas a massa estava muito fora de alcance. Depois, vieram com a artilharia pesada dos remédios, doses duplas de polietileno glicol, estimulantes como o sene, óleo mineral para tentar lubrificar e vários ênemas de fosfato de sódio. Eram tratamentos super agressivos que, em situações normais, dariam conta da grande maioria dos bloqueios. Mas no 5º dia, a realidade foi cruel. Novas tomografias foram feitas e o resultado foi um balde de água fria. Zero mudança significativa. Aqueles 12,2 centímetros continuavam lá, intactos. E claro, os sintomas da paciente, como os vômitos, a distensão e a dor, não davam trégua. Basicamente, a medicina tradicional estava esgotando suas opções seguras. A solução incomum com refrigerante. Chegamos então ao 13º dia. A saúde da paciente estava piorando cada vez mais e não tinha mais para onde correr. Fazer uma cirurgia aberta para remover o bloqueio seria devastador e possivelmente fatal nas condições dela. Diante desse cenário super sombrio, os médicos decidiram arriscar uma intervenção completamente fora da caixa que tinha pouquíssimos precedentes registrados. E é aqui que a coisa toda parece ter saído de um filme de ficção, mas foi um processo puramente clínico. O protocolo do enema com Coca-Cola clássica. Primeiro, eles instilaram 1 litro inteiro de Coca-Cola direto no reto da paciente, usando a gravidade ao longo de 10 minutos. Segundo, eles fecharam o sistema, deixando aquela bebida cheia de gás agir diretamente contra a massa de fezes endurecida por 1 hora inteira. E, por fim, abriram para drenar. Tudo isso sem cirurgia, sem um único corte. Eles apenas usaram um refrigerante de supermercado como se fosse um solvente de grau médico. E adivinha? Funcionou. As imagens das tomografias provam o impacto da ideia. Comparando com as imagens lá do primeiro dia, a tomografia logo após o uso da Coca-Cola mostrou uma redução simplesmente inacreditável de 50% no tamanho daquele fecaloma gigante. Aquela parede de pedra tinha começado a desmoronar de verdade. Esse sucesso inicial deu exatamente a confiança que a equipe precisava para repetir a dose. No 16º dia, eles aplicaram um 2º enema de 1.000 ml de Coca-Cola. E o resultado dessa vez foi a resolução completa e absoluta dos sintomas. O bloqueio foi totalmente limpo.
A paciente voltou a ter funções normais, escapou de uma cirurgia extremamente perigosa e ainda recebeu alta no dia seguinte. Uma vitória clínica sensacional. Porque a Coca-Cola funciona. Mas, afinal, como isso é possível? Lendo direto das palavras dos autores do artigo médico, a bebida não funcionou por passe de mágica. Foi pura química orgânica. As propriedades do refrigerante atuam em 3 frentes: como um agente mucolítico, como uma fonte de ácido carbônico e como um solvente efervescente. Ele literalmente destrói estruturas endurecidas de dentro para fora. Vamos destrinchar a química da coisa toda. O pH é extremamente ácido, batendo ali na casa de 2,5, o que já começa a corroer o exterior do fecaloma. Além disso, tem o bicarbonato de sódio, que age direto no amolecimento da massa, e aí vem as famosas bolhas. A liberação massiva de dióxido de carbono se infiltra nas microfissuras da massa petrificada, expandindo e fragmentando o bloqueio inteiro. Por incrível que pareça, essa mesma estratégia já é conhecida e usada na gastroenterologia para dissolver massas de comida que ficam presas no estômago, os chamados fitobezoares gástricos. Mas o conceito mais importante para a gente guardar aqui é o de agente mucolítico. Basicamente, é uma substância que consegue quebrar aquela barreira de muco protetor que mantém o fecaloma unido e resistente. Quando você junta a destruição dessa proteção biológica com os gases expansivos da efervescência, até a obstrução mais sólida do mundo é forçada a se desintegrar. É, de verdade, a química do dia a dia fazendo milagres no mundo médico. Olhando para o futuro, se a gente colocar as opções lado a lado, dá para ver bem a quebra de paradigma que isso representa. De um lado, a cirurgia tradicional, cheia de riscos absurdos de complicações, como sepse ou a necessidade de usar uma bolsa de colostomia para o resto da vida, altíssimo custo e meses de recuperação. Do outro lado, a intervenção com refrigerante. Não exige cortes, custa literalmente alguns reais, o produto está em qualquer supermercado do planeta e a crise se resolve em questão de dias ou até horas. Para pacientes idosos e frágeis, essa diferença é, na prática, a diferença entre a vida e a morte. Mas calma, a gente precisa manter a objetividade clínica. Antes de sair gritando que a Coca-Cola é a cura mágica, precisamos olhar para as limitações. A literatura médica hoje tem menos de 12 relatos de casos como este. Toda a evidência ainda é considerada anedótica. Isso quer dizer que não existem testes clínicos gigantes e controlados provando que esse método seja seguro em larga escala. Ninguém sabe ainda o volume exato ou o tempo ideal de permanência do líquido no corpo de forma padronizada. A medicina sempre requer evidências sistemáticas, muito além de apenas alguns casos isolados e bem-sucedidos. Então, a grande conclusão dessa história toda é bem clara. Esse tratamento extraordinário com refrigerante ainda não é um protocolo que vai aparecer amanhã nas diretrizes dos grandes hospitais, mas ele serve como uma janela gigantesca para o potencial de pensar fora da caixa. Evitar o bisturi sempre que possível e buscar abordagens químicas seguras para aqueles pacientes que simplesmente não têm mais para onde correr. O que nos leva à nossa reflexão final. Hoje, a gente viu de perto um caso em que a ciência pegou um simples item de supermercado e o transformou em uma ferramenta clínica extraordinária. E isso levanta uma dúvida sensacional. Se um refrigerante comum que tanta gente bebe todo dia no almoço tem toda essa força bioquímica para resolver uma emergência quase fatal, que outros tratamentos incríveis e totalmente improváveis estão agora mesmo escondidos nas prateleiras das nossas despensas, só esperando para serem descobertos pela ciência moderna? É no mínimo fascinante para se pensar. Muito obrigado por acompanhar essa análise e continuem sempre questionando as evidências.